E aí, galera, mais uma aulinha aqui do HD, do bloco do HD, o Carnaval do HD não para. Você vai estudar todo santo dia. E agora fique lá com o professor Chiquinho Tabosa, com português, específico mais para os concursos de guarda. Não, galera, assista. Professor, eu vou fazer polícia. Tem nada a ver, assista também que português cai em todo concurso, tá? Então, tô aqui mandando energia negativa. Professor, você tá mandando energia negativa. Que porra é essa? Tô gaguejando aqui. O carnaval, amigo, eu tô zoado já. Eu tô aqui mandando energia positiva para você, para que você seja aprovado. E não esqueça não, viu? Clica aqui em curtir. Tanto o professor merece essa curtida, o professor Hugo Dias, quanto o Chiquinho Tabosa também, beleza? Um abraço! Fala, meus queridos, o meu nome é Francisco Tabosa e estou aqui, desde já, no HD Cursos com a disciplina de Língua Portuguesa, rumo à sua aprovação. Bora lá, sem muitas delongas. Olha só, temos aqui um primeiro momento de análise e interpretação de textos, verbais e não verbais. Vamos com calma que a gente vai precisar dissolver um pouquinho cada um desses conceitos que estão aqui. Primeiro, o que é a interpretação de texto? Não se iluda não, tá? Não é só ler. Segundo, o que é texto? Não é apenas aquilo que é escrito. E o terceiro, o que é o verbo? Olha, elemento que vai ser responsável por possibilitar a codificação. Mas segura aí nesse momento, vai tudo ficar claro aqui, não se preocupa, porque a gente vai avançando. Olha só, nesse primeiro momento vamos falar de níveis de compreensão. Antes de eu partir aqui, pensa em alguns conceitos comigo. É nesse momento que você vai pegar teu caderninho aí, você vai começar suas anotações. Obviamente, faz o teu resumo da nossa aula para revisar depois. Mas quando eu falo de nível de compreensão, eu estou dizendo a vocês que a compreensão ela é uma habilidade e, como tal, ela é treinável. Por ser treinável, diferentes pessoas têm diferentes níveis de compreensão. Uma diferente da outra, mas cada um dentro do seu próprio contexto e da sua própria realidade de mundo. Veja, uma mesma frase, uma mesma mensagem para mim, ela pode ter determinados sentidos e para você, alguns outros. Mas isso porque, quando eu vou falar de análise de texto com vocês, eu vou tentar fazer aqui o desenho de uma cebola. Olha só. Professor, ficou feio, faça melhor, dane-se. Isso aqui é uma cebolinha. É feia, mas é ela. O que é a cebola, galera? Por que eu estou comparando o texto com a cebola? Se você bem prestar atenção, você vai ver que ela é feita de camadas, algumas mais superficiais. Bora botar aqui. E outras mais internas, profundas. Essas camadas da cebola são os níveis de compreensão que você pode ter de um texto. Algumas pessoas um pouco mais superficial, dada a habilidade leitora que ela treinou ao longo da vida, e outras mais profunda, percebendo significados que estão implícitos, que depreendem-se do texto, que inferem-se, que conclui-se. Então, fica atento a essas palavrinhas. Eventualmente, quando você pegar uma questão com qualquer uma delas, pode talvez não estar escrito, mas está dentro do texto e carece de você interpretar a partir do entrelinhas. Bora dar um exemplo bem clássico aqui antes da gente passar, tá? Vou continuar os slides de teorias, mas antes de eu passar, bora dar um exemplo bem clássico. Bora brincar com a tecnologia aqui, brincar de apagar. Olha só, apagamos tudo e bora pensar no seguinte aqui comigo. Eu vou construir uma frase com vocês. Vou dizer assim, ó, olha só. Gosto tanto do BBB que vou gastar a aula falando sobre ele. Olha só o que é que eu estou dizendo aqui para vocês. Nesse primeiro momento, talvez vocês olhem para essa frase e acreditem tolamente que eu de fato gosto do BBB. É o que o texto diz, nas suas camadas mais superficiais. Tá aqui, eu concordo com vocês, a palavrinha gostar. Olha o verbo. Mas se atente que junto a essa palavra nós também temos uma outra. Uma outra palavra que é um parônimo. Pega esse bizu aí, depois eu vou voltar a falar de parônimos, mas são palavras que se parecem quanto à escrita e quanto à grafia. Gastar. A proximidade desses dois termos me indica uma seguinte situação. Se eu gosto realmente de uma coisa, por que eu gasto com ela? Se o verbo gostar
tem uma conotação positiva e o gastar tem uma conotação pejorativa. Faz sentido? Talvez eu não goste tanto assim, porque na realidade, isso aqui esconde uma ironia. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra, termo, expressão, no seu exato sentido oposto. Eu não gosto do Big Brother e falar sobre ele é perder tempo da minha aula. Perceba que isso está implícito no texto. Isso depreende-se do texto. Mas, para que seja possível entender, é necessário exercitar nossa competência leitora. E parte dela, sim, é leitura, mas não só isso. Parte dela também é teoria. É conhecer os parônimos, é conhecer a relação aqui da ironia, é saber decifrar os diferentes significados que uma mesma palavra pode ter, inferir a partir dos contextos, e tudo isso é treinável. Se você lê e somente lê, acreditando, reles e tolamente que isso vai lhe ajudar e vai ser suficiente para as suas provas, eu sinto informar que o caminho não é bem por aí não, tá? O buraco é mais embaixo. Bora pegar um pouquinho de teoria, mas aqui você vai ver tudo e você não vai ficar com dúvidas. Bora lá apagar isso aqui para a gente continuar, tá? Essa mera demonstração aqui e bora pegar a nossa teoriazinha aqui pelo slide. Se liga no que é que vai aparecer aqui, meus lindos, minhas lindas, meus amores e minhas amoras. Olha só, entender e compreender não são as mesmas coisas. É basicamente o que eu estou dizendo para vocês. Entre as suas principais diferenças está o fato de que as pessoas podem e costumam entender um texto, mas não o compreendem. Entender um texto, se eu falar meramente do entendimento das palavras e decifrando no vácuo, pausa, no vácuo, o que é isso? Fora de contexto. A partir desse momento, toda vez que eu falar no vácuo, eu estou falando da palavra no dicionário. Ela descontextualizada, fora de uma sentença, fora de um período. Então, quando eu falo aqui que entender uma palavra no vácuo, saber o sentido dela no dicionário apenas e identificá-lo dentro de uma frase, não lhe permite compreender que a frase em si pode interferir sobre o sentido de uma palavra, alterando o seu significado. E essa compreensão exige, novamente, a habilidade leitora. Perceba, por favor, nesse momento, que eu vou traçar dois exemplos aqui e são diferentes. O amigo cachorro não é a mesma coisa que o cachorro amigo. Bora comigo. Amigo cachorro é o amigo, substantivo, que é cachorro, adjetivo, a qualidade do amigo, ou mais ou menos um defeito, né? Já o cachorro amigo é o cachorro, ser. O pitbull, o rottweiler, até aquele pincher que tu tem, que é amigo, companheiro, fiel, adjetivo do ser cachorro. Nota essa diferença. E apenas a posição, a construção sintática dá esse entendimento diferente a nós. O pequeno grande homem, que é pequeno em tamanho, mas é grande em caráter. E isso depende da compreensão dentro do enunciado, dentro do contexto. Fica atento a isso. E bora lá. Continuando. Ao ler uma notícia aqui, olha o que está dizendo, o leitor pode ser capaz de reproduzir as informações que lá estão, mas não ser capaz de compreender as suas implicações. Basicamente, é um grande papagaio humano. Lê, compreende as palavras e reproduz as palavras até, mas não entende o que está dentro das palavras na construção dos sentidos. Fechou? Bora lá, dar sequência. Ao estudar física, note que esse exemplo é bem maravilhoso. Você pode, quem sabe, se lembrar de uma fórmula, que ela tem uma dada implicação, ela vai ser usada para alguma coisa. Mas, se você não souber o que cada letrinha, cada símbolo na fórmula ali representa, e não souber identificá-los nas questões que vocês vão fazer, não adianta, você não vai conseguir utilizar e resolver a questão. Você precisa compreender e não apenas entender. Mesmo não compreendendo o que cada letra representa, é possível reproduzir a equação. É basicamente o que eu disse. Você pode decorar a equação. Isso não quer dizer que você sabe o que ela representa e o que cada símbolo ali escondem. Logo, compreender a mensagem tende a ser uma diferença crucial entre o sucesso e o fracasso. Compreender não é entender. Entender é o papagaio humano. Reproduz a palavra. Compreender entende o significado da palavra contextualizada. Bora lá. É basicamente isso, essa primeira parte. Dentro desse nível mais profundo, eu vou voltar lá para a minha metáfora da cebola. Sempre dividam, são camadas.
Conforme você vai desenvolvendo a sua competência leitora, você vai retirando as camadas mais externas e podendo observar as mais internas, mais significativas, mais carregadas de sentido. Nelson Rodrigues, por exemplo, grande cronista brasileiro, o cara que cunhou, que atribuiu o título de rei ao Pelé, ele em sua primeira charge, ele dá o título de Pelé após o jogo América versus Santos. Aliás, ele coloca lá, em dada passagem, que Pelé desfilava em campo com a majestade tão dinástica que era digna de um rei. Não sabe se Etíope, se Imperador Jones ou se Lear. Olha que grandeza! Quando você consegue entender que Rei Lear, na real, é uma obra de William Shakespeare, outro exímio escritor da história da humanidade. E Nelson Rodrigues incorpora as características do Rei Lear ao Pelé, ao adjetivá-lo de rei, em especial de Rei Lear. Essa intertextualidade, essa referência de um autor ao outro, você só vai conseguir compreender se você tiver lido Rei Lear, ou se em algum momento da sua vida você tiver ouvido falar sobre ele. Senão, não adianta, a gente não vai perceber totalmente o significado. Vai entender? Sim, os mais externos. Os mais internos, só conhecendo a obra. Olha só. Dito isso, vamos partir aqui para alguns conceitos iniciais. No primeiro momento, a gente entende o que é necessário compreender dentro do idioma. Os sentidos contextualizados. Mas no segundo momento, a gente vai ter que começar a parte burocrática, que é entender aqui, por exemplo, essas diferenças iniciais de conceitos como língua, linguagem, comunicação. Olha, a língua, o que está dizendo aqui para você, o conjunto de elementos regrados, nada mais é do que a gramática em si. A língua é a regra, é a norma, é a gramática. Bora associar isso. Falei em gramática, estou falando de norma. Falei de língua, estou falando de norma. Falei de norma, estou falando delas. Entenda como isso funciona. Eu tenho um pensamento e quero transmitir a vocês. Na real, eu vou até me desenhar aqui. Não sou muito bom desenhista, então vou fazer uma antena de rádio. Isso vai ter uma explicação. Professor, isso é um cone de sorvete ao contrário. Não, isso é uma antena de rádio. Se souber fazer melhor, problema seu. Mas isso aqui é uma antena de rádio. Essa antena de rádio, ela vai estar, assim como eu, emitindo informação. Mas olha que coisa sutil. Se eu quero emitir essa informação, um sentimento, uma ideia, um pensamento que eu tenho, eu preciso primeiro convertê-la. Afinal de contas, se eu só parar aqui, não vai transmitir nada. Não vou conseguir passar mentalmente as coisas para vocês. Então eu tenho que converter esse pensamento em uma forma palpável, em uma forma transmissível de informação. Pensando nisso, segura aí que a gente vai imaginar o seguinte. A torre de rádio aqui, ela está o tempo todo transmitindo sinal. Está pairando aqui no ar vários sinais de rádio, de várias frequências diferentes, de várias emissoras diferentes. Mas você não consegue entender nenhum desses sinais. Para que você consiga entender, é necessário que você tenha um aparelhozinho aqui de rádio, que vai ser responsável por captar e decodificar esses sinais. Porque sim, essa informaçãozinha que está aqui, ó, essa lâmpada, tá, isso é uma lâmpada, ela só existe no plano abstrato do pensamento aqui do emissor. Ele vai converter e a partir do momento que ele converte, ele vai transmitir, propagar ela. O rádio vai ser responsável por fazer o contrário. Se a torre, ela pega a lâmpada aqui, o emissor, converte ele em uma mensagem, o rádio pega a mensagem e converte ela novamente na lâmpada. Olha como é claro isso. Esse processo de conversão, ele tem um nome. Esse nome é codificação. É um dos processos fundamentais do nosso idioma. Grava, porque isso é importante. A codificação é o processo pelo qual o emissor atribui formas palpáveis, transmissíveis aos seus pensamentos. Uma das possibilidades que eu tenho para atribuir forma é utilizar a regra, a gramática, o idioma, a língua. Então, quando eu uso a língua, eu vou pegar esse pensamento e atribuir uma forma a ele. E essa forma vai ser a fala
como aqui estou fazendo, ou a escrita, quando escrevo para vocês. A fala e a escrita são formas atribuídas às informações por meio do processo de codificação, usando a língua como elemento codificador, como código. Pera, é muita coisa. Não, não é. Tem 6 elementos aqui dentro. O emissor, que é a torre, a informação, que é aqui a lâmpadazinha, o receptor, que é o rádio, o código, que é o elemento usado para esse processo de codificação, transformando a lâmpada em envelope aqui na mensagem. A mensagem em si é a forma e há um meio ou canal onde tudo isso acontece, onde tudo isso se propaga. Por exemplo, aqui é o ar. Enquanto eu falo, a câmera capta aquilo que eu estou falando, reproduz no alto-falante do computador de vocês ou do telefone e vocês escutam. Quando é transmitido, por exemplo, da câmera para a internet, é novamente o ar, por onde a onda de rádio se propaga. Quando eu escrevo, é o quadro, a tela aí de vocês. Se eu escrever de caneta branca, será que vocês vão ver todas as informações? Não vão, porque o meio vai comprometer essa transmissão. Como se houver muita estática no ambiente, também vai atrapalhar o envio dessa informação. Pega isso. Lembra daquele chiadozinho do rádio antigo? Não. A TV saindo de sintonia, aparecendo todo aquele chiado na televisão? Não. A internet caindo, o vídeo carregando, a página aparecendo quebrada? Isso é ruído. É o que se manifesta no meio e atrapalha o envio da mensagem. Fechou? A gente volta depois para esses conceitos. Bora passar aqui eles um pouquinho. Deixa eu apagar eles aqui. Bora lá brincar de apagá-los. Ó, foi. Tá indo, foi. Apagou. Pronto. Dá pra gente continuar. A língua é a regra. Mas a linguagem, ela é a capacidade que nós, seres humanos, temos para estabelecer comunicação. Eu garanto a vocês, por mais que eu queira, eu não estou conversando com o computador. E nem o computador com vocês. E nem eu converso com a parede. E nem a parede com vocês. No máximo, o computador é o meio pelo qual a minha informação se propaga. E a parede, idem. Pode ser também o meio por onde eu escrevo e você depois vai ler. Por onde eu prego um aviso e depois você vai ler. Mas eu não converso com a parede. Quando vocês me pegarem conversando com a porta, pode anotar. Eu endoidei. Ninguém fala com a porta. A porta não interage. Ela não tem essa capacidade de se relacionar, de interagir. Como nós temos. A gente é capaz de codificar, de receber informação, de decodificar, de interpretar, de analisar, de julgar, de emitir novamente, de responder, de transmitir para outros, de modificá-la. A capacidade de estabelecer a comunicação para a gramática é inata a nós, seres humanos. Show? Bora lá. E a comunicação, ainda como um conceito inicial, é a própria interação. A interação em si é o ato de se comunicar. Comunicar-se é interagir, é trocar informações. Então, é bem basicão, é bem basilar. Grava esses conceitozinhos aí, tá? Note que o ato de se comunicar com outros indivíduos é autoexpressivo e suficiente em si mesmo. Comunicamos-nos porque vivemos em sociedade. Por que a gente se comunica? Porque a gente precisa. Nós não somos ilhas, nós não vivemos isolados uns dos outros. A gente vive em sociedade, interagindo. E a interação é a comunicação em si. Além disso, eu volto aqui lá para aquela definição de texto. Nota, mais uma vez, eu vou desenhar aqui aquela lâmpadazinha. Olha ela aqui. Essa é a lâmpada. Essa setinha é o processo de codificação. Essa lâmpada, essa informação, ela vai ganhar uma forma, um envelopezinho aqui. Esse envelope é o texto. O que é o texto? Todo e qualquer enunciado dotado de sentido. É a fala, é a escrita, é o envelope aqui quando eu desenho. Quando vocês estiverem amanhã, mais tarde, sei lá quando, dirigindo, e observarem no trânsito um semáforo, são as cores que aqui você tem. Se ele tiver aqui, ó, se ele tiver ligado aqui, ó, vermelhinho ou verde, que diga, tá? Apesar da caneta só ser vermelha, mas é verde aqui, imagina que é verde. Se ele tiver verdinho aqui, você sabe que é passe. Se ele não tiver verdinho, se ele tiver amarelo, você sabe que é atenção. Se ele tiver vermelho, pare. Mas a cor em si, ela lhe transmite informação. Tal qual em um jogo de futebol.
Se você acaba de adentrar o estádio, olha para a parte baixa e vê jogadores com camisas de cores diferentes enfrentando-se, meramente pela cor da camisa você sabe qual é cada time. Ao olhar uma equipezinha diminuta, menor, com uma cor bem diferente e chamativa, um central correndo no campo e outros laterais, você sabe quem são os árbitros, quem são os gandulas, pela posição torcedores. Então, se transmitir uma informação é texto. Texto, por definição, é tudo aquilo que transmite informação. Bora apagar aqui? Bora continuar. Olha, uma coisa importante aqui do texto é imaginá-lo como algo sensorial, tá? Não está aqui, adiciona aí. O que é algo sensorial? Lembre-se, eu vou converter de uma forma palpável, transmissível a informação. E a partir do momento que eu converto, eu transmito para vocês. Quando vocês pegam essa informação, vocês têm que decodificar. Mas pegar em si a informação depende de que vocês possam interagir com ela. Então depende que a informação possa ser algo tátil, palatável, algo que você possa cheirar, você possa ouvir ou que você possa ver. Os 5 sentidos básicos do corpo humano. É assim que a gente interage e percebe o mundo. E é assim também que o texto ele precisa ser. Ele precisa ser palpável a um desses 5 sentidos, ser sensorial para que ele possa ser percebido. Pensa nas ondas de rádio novamente. Elas estão aqui, mas a gente não interage com elas. Então, mesmo que elas estejam, a gente não percebe. É texto? É, desde que seja possível codificar e decodificar. Se não for, a informação é comprometida, o processo comunicativo é comprometido. De boa, né? Ora lá. Ó, vai falar aqui mais uma vez de informação e aqui eu preciso ter uma outra definição com vocês. Olha só. A primeira base é entender aqui a nossa, novamente, lâmpadazinha aqui. Ó. Essa lâmpada, ela vai passar pelo processo de codificação, vai virar mensagem. Essa mensagem vai ser decodificada e vai voltar a ser uma lâmpada. Que não é necessariamente igual. Não tem exatamente o mesmo sentido da anterior, mas algo muito próximo a ele. Porque no meio do caminho se perde alguma coisa da informação. Ou porque eu não consegui me expressar muito bem, ou porque você não ouviu algo, ou porque o meio mesmo atrapalhou o envio, algum ruído aconteceu. Então, o ideal é que elas sejam próximas o suficiente para que a comunicação seja satisfatória. Mas o texto original, o texto primitivo, ele é ligeiramente diferente do texto que se é interpretado. Um bom escritor consegue manter fiel o texto que escreve ao texto que é lido. Um bom leitor consegue ser fiel ao entender um texto conforme o escritor quis transmiti-lo. Isso é um processo que ele é indissolúvel. Eu tenho que querer me comunicar. Você tem que querer ouvir e entender. Se eu não falar pensando que alguém vai compreender e me preocupando com a forma como essa pessoa vai compreender, assim como se você não observar o texto, sabendo que eu tive uma intenção ao falar e querendo compreender essa intenção, não dá para se comunicar, porque a gente nunca vai falar a mesma coisa. Sempre vai ter uma quebra nesse meio do caminho. De boa? Bora lá. Então, meus amores, quando vocês pegarem um texto, analisem sempre uma estrutura macro, maior, o texto como um todo. A partir do texto como um todo, entendam o que cada parágrafo quer dizer e como ele se relaciona aos outros. O que cada período quer dizer e como ele se relaciona aos outros. O que cada oração quer dizer e como ela se relaciona às outras. O que cada palavra quer dizer e como ela se relaciona às outras. Observe que eu vim fazendo uma escala contrária, partindo primeiro do bloco maior e especificando o bloco menor. Porque o sentido de uma palavra está contido na oração, da oração no período, ou do período no parágrafo, ou do parágrafo no capítulo, e assim vai. Ó, pensa comigo. Se eu digo assim para vocês, quando você é criança, é bom demais. Não existem preocupações. Por exemplo, quando cai e se machuca, o machucado dói, mas basta a mãe beijar e a dor dói ligeiro. Olha só,
Ligeiro, quando você consulta o dicionário, analisando isoladamente a palavra, é um adjetivo. É a característica, a qualidade, o estado daquele que é rápido. Mas nessa oração não é não. Porque o ligeiro, ele refere-se aqui ao dói, ao verbo doer. A dor dói. Se ele se refere ao verbo, ele não é adjetivo. Ele é advérbio. A dor dói ligeiro é a mesma coisa que dizer que a dor dói rapidamente. Que ela logo passa. Fica com isso em mente, tá? Como é que eu consigo saber isso? Analisando o contexto. Quando se é criança é bom demais. Quando se cai e se machuca, basta a mãe beijar e a dor dói ligeiro. Isso já foi inclusive questão da banca, tá? Fica atento a essa variação de sentido e classe gramatical da palavra. Belezinha? O que é necessário entender? O contexto. Saia dessa aula com a ideia de contexto. Saia dessa aula com a ideia de que vocês vão precisar aprender o que é contexto e entender o contexto. Se você for capaz de fazer isso, não tem questão que vale derrubar. Fechou? Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente volta continuando com o conteúdo. Beijão no coração, fiquem com Deus e, como diria o Pernalonga, até a próxima, pessoal, neste mesmo canal, neste mesmo local. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.